Bom dia a todos, tudo bem? Meu nome é Kátia, né? Sou consultora do Instituto de Pesquisas da Aramaco. Queria agradecer o convite de estar participando aqui com vocês nesse mega evento. E a gente vai falar um pouquinho sobre o varejo de material de construção. Eu vou compartilhar com vocês alguns charts para a gente refletir sobre o assunto, ok? Ups. Então, a proposta hoje é justamente refletir, né, sobre o varejo de material de construção, que envolve mais de 130 mil lojas, né, um universo bastante pujante. E o nosso convite é para falar um pouquinho... Desculpa que eu ouvi um eco. Falar um pouquinho desse setor, né, nesse momento de transição, como era antes da pandemia, o que a gente está passando agora e como será depois. Vamos falar um pouquinho sobre o perfil das lojas, né, onde a maior parte delas são lojas pequenas e médias. Vamos fazer uma comparação entre as lojas de menor porte e as lojas de maior porte, mostrando um pouquinho onde elas estão, clientes, quais tipos de clientes atendem, quais serviços oferecem, o que mudou com o Covid, né, nesse momento, e o que deve mudar pós-Covid. Bom, é um universo, como eu falei, super pujante, né? A gente tem 136 mil lojas, 136.130 lojas. Esse dado é da RAIS, né? É o Relatório Anual de Informação Social do Ministério do Trabalho e Economia. E é importante ver a distribuição delas em termos de porte, né? 68% dessas lojas possuem até 4 funcionários, 92 mil, quase 93 mil lojas. 31% tem de 5 a 49 e apenas 0,7%, né? Assim, a pontinha do iceberg são as lojas grandes com mais de 50 funcionários. Acho importante falar sobre isso porque às vezes a gente pensa em lojas de material de construção, já vem grandes home centers na nossa mente, que elas representam, têm um papel super importante, mas as grandes lojas em termos de número, a gente tem um número pequeno perto do grande universo, né? São 934 lojas. E como elas se distribuem no Brasil? Em todas as regiões, a gente vai ter mais ou menos essa proporção. Então, por exemplo, no Norte, nós temos 6.835 lojas, 66% são até 4 funcionários, apenas 0,9% possuem mais de 50 funcionários. No Norte inteiro, a gente tem 67 lojas com mais de 50 funcionários. No Nordeste, são 26 mil lojas, né? Um pouco mais de 26 mil lojas, 73% pequenas, apenas 152 com mais de 50 funcionários. No Centro-Oeste, 11.857 lojas, 67% pequenas e apenas 0,9% grandes. No Sudeste, são 64 mil lojas, né? Quase 50% desse universo está aqui na região Sudeste, e 87% são lojas pequenas. Então, a gente só no Sudeste tem 56 mil lojas de material de construção com até 4 funcionários. E 0,7% são as grandes. E no Sul, 18 mil lojas, 68% pequenas e apenas 0,6% lojas com mais de 50 funcionários. E são lojas, assim, a maior parte delas são lojas estabelecidas há muitos anos no mercado brasileiro, né? Então, a gente tem aqui, por exemplo, entre as lojas menores, 56% delas têm mais de 10 anos funcionando no Brasil. E entre as grandes, 71% têm mais de 25 anos. Quando a gente olha a média de vida dessas lojas, a média varia de 17 anos para as lojas menores a 32 anos para as lojas maiores. Gente, isso significa que as lojas já passaram por muitas e muitas crises, muitos momentos difíceis. Então, a gente aqui trouxe o dado da variação do PIB, né? Onde a gente tem no ano de 90 com PIB negativo, 92, 2009, recentemente, né? 2015, 2016,
Então, elas passaram por muitos momentos e são lojas sobreviventes, são lojas guerreiras. Agora, claro que nada se compara ao que estamos vivendo nesse momento, né? Uma pandemia traz um cenário ainda mais complexo. A gente está vivendo isolamento social, novas formas de convívio, novas formas de trabalho, né? Medidas de segurança, uso obrigatório de máscaras, álcool em gel, o que mexeu com todas as estruturas e relações funcionais de trabalho. Enfim, e mudanças na rotina, né? Realmente, isso é uma experiência nova, realmente uma experiência nova. Então, a gente vai entender um pouco como funcionou e como funciona esse varejo nesse contexto. Para isso, o Instituto de Pesquisas da Anamaco consultou 600 lojas varejistas de material de construção. Essa consulta foi feita entre os dias 1º e a 12 de setembro, saiu do forno, né, super recente, e as entrevistas foram feitas por telefone. Então, vamos falar um pouquinho sobre o período pré-pandemia, né? Voltando para o comecinho de 2019, onde ainda não tinha chegado o vírus para o nosso convívio. Essas lojas de varejo de Marcon, independentemente do porte, elas atendiam, no período pré-Covid, os mais diversos tipos de clientes, né? Então, mais de 90% atendem homens que realizam pequenas tarefas, donos de obras, profissionais do setor, né? Eletricista, pedreiro, profissionais de hidráulica, aposentados, donas de casa. Então, assim, é bem versátil o perfil dos clientes que visitam essas lojas. 71% citaram que recebem donos de outras lojas, né, loja vendendo para loja, e 70% recebendo maridos de aluguel. E segundo a pesquisa, né, na percepção desses lojistas, mais da metade dos seus clientes costumam visitar a loja regularmente, né? 57% dos clientes são clientes habituais, que visitam a loja frequentemente, o que para mim, por exemplo, foi uma surpresa, que eu imaginava que não seria um percentual tão alto. 24% são clientes regulares, né, mas que visitam a loja eventualmente, quando precisam de algo para a sua casa. E 18% são clientes novos, compram apenas uma vez e não voltam mais. Então, olha que interessante, né, como tem uma relação entre esse lojista e esse cliente, que acaba sendo um cliente habitual. E a gente olha essa relação em lojas de todos os portes. Tanto a loja pequena quanto a loja grande respeita mais ou menos essa proporção. A maior parte dos clientes são clientes habituais, que visitam a loja regularmente. Outra variável importante a ser observada nesse setor, e é um setor bastante complexo nesse sentido, é o perfil da loja, digamos assim, né? Então, se a gente observar as lojas cujo maior faturamento vem de materiais hidráulicos e revestimentos cerâmicos, por exemplo, a gente percebe que é maior nessas lojas o perfil, a presença de clientes novos, né? Que vão apenas uma vez e não voltam mais. O que é interessante, né? Faz todo sentido quando a gente pensa que não é toda hora que você vai mexer na parte hidráulica de uma casa ou trocar os revestimentos cerâmicos e pisos e tal. Já as lojas de material básico, pinturas, as generalistas, que são aquelas que vendem de tudo, né? Não tem um foco específico numa determinada categoria, elas têm ainda mais forte a presença de clientes habituais. E esses clientes, antes da pandemia, gostavam de ir na loja presencialmente, né? Olha que interessante, 67% desses clientes eram clientes que estavam na loja presencialmente, face a face com o vendedor. E isso aí é ainda maior nas lojas menores, né? Chega a 72%. Os clientes que compravam via telefone correspondia mais ou menos a 16% dos clientes, um pouco maior nas lojas de 5 a 9 funcionários. Por WhatsApp, olha que interessante, 11%, 12% comprando via WhatsApp e 4% comprando via internet. Um pouquinho maior nas lojas com 5 a 9 funcionários e nas lojas grandes, né?
Então, isso, lembrando, estamos falando do período pré-pandemia. Olha a importância do atendimento presencial. E a gente falou, né? São clientes habituais, regulares, que visitam a loja regularmente. Aí o que acontece? Faz com que o lojista conheça esse cliente, né? Tem uma proximidade interessante com esse cliente. 32% dos lojistas disseram que conhecem a maior parte dos seus clientes presencialmente. E esse número é ainda maior entre as lojas menores, que chega a 40%. Já nas grandes, olha como cai para 17%, né? Nas grandes, é mais comum eles conhecerem boa parte dos seus clientes, mas na pequena, aumenta esse percentual de lojistas conhecendo a maior parte dos seus clientes. O que gera excelentes oportunidades de relacionamento, de atendimento, que é um diferencial e, na minha opinião, deveria ser uma das principais vantagens, né, dessa loja menor, porque ela tem uma oportunidade que a grande não tem. E para atender esses clientes, né, as lojas oferecem alguns serviços. Alguns serviços como diversidade de formas de pagamento e entrega de mercadorias já são serviços básicos. A maior parte das lojas oferece esse tipo de serviço, né? Formas de pagamento, tanto nas pequenas como nas grandes, é bem grande, né? A gente tem 95% e 99%. Entrega de mercadorias, mesmo que para pequenas compras, isso é um procedimento comum nas lojas menores, 81%, e comum, ainda mais comum nas lojas grandes. Agora, as lojas grandes, né, elas se diferenciam porque elas vão além da venda de produto, elas oferecem soluções. Então, por exemplo, 82% das lojas disseram que possuem profissionais na loja que podem ajudar os clientes em seus projetos. Já nas lojas pequenas, esse percentual cai bastante, para 47%. Agora, as lojas pequenas, de certa forma, para ajudar o cliente nesse projeto, nessa solução, ele indica profissionais, pedreiros, técnicos, eletricistas, mas é um procedimento que as grandes também fazem, então não chega a ser um diferencial da loja menor. O que a loja menor tem de diferencial, né? Elas flexibilizam o pagamento, possibilitando a compra por aqueles que talvez não tenham condições de pagar com cartão de débito ou crédito por algum motivo. Então, 61% das lojas menores permite que seu cliente pague depois, marcando o valor em uma espécie de caderneta, né? Um procedimento menos formal, digamos assim. Nas lojas com mais de 50 funcionários, isso acontece também em uma proporção menor. E aqui eu trouxe um dado explicando essa régua. Eu pego as lojas com até 100 metros quadrados, que são aquelas lojas bem menorzinhas, essa proporção continua igual, mas quando eu puxo as lojas maiores, para aquelas que têm mais de 700 metros quadrados, cai esse serviço, digamos assim, para 38%, né? Porque quanto maior a loja, mais formal a relação, mais formal a transação comercial. E um outro serviço que a loja pequena realiza, são poucos, né, 13%, mas são pequenos reparos na casa do cliente, né? O próprio dono, alguém da equipe vai lá e troca uma lâmpada, arruma um chuveiro. Nas lojas pequenas é 13%, nas com mais de 50 funcionários, 10%. Quando eu estico essa régua, nas lojas com até 100 metros quadrados, em torno de 15%, nas lojas com mais de 700 metros quadrados, é a metade disso, 8%. Aí, assim, né, quando a gente vê essas diferenças entre os perfis das lojas, a gente começa a pensar no perfil do cliente dessas lojas, né? Como que esses clientes escolhem essas lojas? Será que varia, né? O tipo de cliente que vai na loja menor é diferente do tipo de cliente que vai na loja maior? Quais são os drivers de decisão dos consumidores por uma ou outra loja? Será que é a localização geográfica? Será que o posicionamento da loja, né, escolhe pelo atendimento, pelo preço, pelo mix, pelos serviços? Aqui a gente não tem essas respostas, são reflexões mesmo, né? Certamente o perfil varia e as lojas devem conhecer bem seu cliente para satisfazê-lo. Trazendo um dado aqui sobre a diferença de classe social no Brasil. A gente tem apenas 2,5% da população
pertencendo à classe A, que é uma classe que ganha aproximadamente R$ 25.000. E lá na base a gente tem 28% ganhando R$ 719, que é a classe D, que olha no Nordeste, inclusive, né, 46% da população no Nordeste pertence a essa classe D. A classe C é a mais pujante, né, a gente tem quase 50% pertencendo à classe C, com destaque para o Sudeste, Sul e Centro-Oeste, e a classe B representa aproximadamente 20%, com destaque também para o Sudeste, Sul e Centro-Oeste. Então, assim, a gente percebe que existem diferenças com relação à classe socioeconômica no Brasil, e essas diferenças também vão refletir nos municípios, né? Então, aqui a gente trouxe como exemplo o mapa de São Paulo, onde mostra no extremo sul uma parcela com menos renda, digamos assim, uma renda mais baixa no Brasil, e a parte mais central, onde esse azulzinho claro, tem uma população com uma renda maior. Então, certamente as lojas e as necessidades de cada um desses perfis diferem. O que mais diferencia a população, né, dos diferentes bairros? Não é só a renda, né? Difere a habitação, a infraestrutura, difere o trabalho, difere o transporte e a necessidade de transporte, as distâncias que eles percorrem, difere a saúde, o acesso à saúde, à educação, o acesso à internet, né? Hoje em dia fala-se muito em compras por internet, mas existem diferenças de acesso à internet conforme os bairros, e tudo isso vai refletir em diferentes preferências e diferentes necessidades, que, claro, vai compor parte da decisão por determinada loja de material de construção. Então, aqui eu falei um pouquinho de como eram as lojas antes desse período do Covid, né, chegando até fevereiro de 2019, e agora eu convido vocês, os debatedores, para refletir um pouquinho, voltar atrás, né, no tempo, e pensar um pouquinho nesse período, para depois a gente entender em que momento estamos. Obrigada por enquanto. Obrigada, Kátia. Bom, meu nome é Beth Bride, eu sou jornalista, diretora da revista Namaco, que é uma revista especializada nos negócios de Matcom e no B2B desse setor. Eu agradeço a Kátia, que abriu o evento aí brilhantemente, já trazendo para a gente uma visão do que é o varejo Matcom, e é justamente essa nossa proposta hoje. Nós estamos aqui para falar sobre o varejo Matcom e fazer uma reflexão sobre o mercado que engloba mais de 100 mil lojas. Na verdade, a Kátia já apresentou, são mais de 136 mil lojas, segundo a RAIS de 2018, talvez esse número ainda mude um pouquinho, mas as diferenças não devem ser muito grandes, né? E ela apresentou aí o início de um trabalho que ela fez, foi conduzido pelo Instituto de Pesquisa da Namaco, permeado pela experiência prática. Nós vamos permear tudo isso que ela colocou com a experiência de dois empresários que nós temos aqui conosco, um ligado ao atacado, tem uma relevância muito importante nesse contexto que vivemos hoje, de pulverização desse setor. Então, para entendermos o varejo com essas características que a Kátia apresentou, é importante a gente também mostrar como é que o atacado atua para fazer realmente a distribuição via esses pequenos lojistas, que são a grande maioria. Nós temos também um empresário ligado ao varejo, com lojas focadas no público de baixa renda, e por isso mesmo tem uma vasta experiência, né, na base dessa nossa pirâmide aí que a Kátia já apresentou. E a gente não vai poder deixar de falar sobre tudo isso sem ter uma especialista em shopper para traçar os contrapontos entre o que o lojista pensa, o que o lojista nos apresenta e o futuro que bate aí a porta, tendo como premissa o consumidor. Então, para essa conversa, além da Kátia, que já começou aqui a abrir os trabalhos com a gente, nós temos o Marcos Achabayan, que é o diretor da Village Home Center, com lojas muito bem estruturadas e que atende as classes, predominantemente as classes C e D. Tá? Marcos Achabayan. Temos o Wilton Sarkozy, que é diretor do Cofema Atacadista, que atende também e conhece muito bem a realidade dos lojistas de pequeno porte.
E a presença da Maristela Lourenço, que é consultora da Connect Shopper e tem experiência em trabalhos desenvolvidos para o varejo, inclusive vários em material de construção. Então, eu vou começar agora passando um pouquinho a palavra para a Maristela. Maristela, porque a gente viu aí na apresentação da Kátia um pouco do perfil desse cliente, né, e de como o lojista percebe conhecer esse cliente, como ele atende esse cliente. Fala um pouquinho para a gente, qual é a característica do shopper de uma maneira geral, qual a importância do lojista conhecer a sua clientela tão bem quanto a pesquisa até agora nos mostrou, né, desse perfil pré-pandemia. Bom dia, Maristela. Bom dia a todos. Bem-vindos ao evento. Realmente começamos super bem. Amei, tô amando a apresentação da Kátia. Bom, não vou nem falar muito de shopper, porque a Kátia já abordou super bem esses detalhes que a gente precisa realmente saber sobre o shopper, né? Não é novidade que a gente precisa conhecer quem é o seu cliente, mas eu quero destacar 3 pontos. O primeiro, eu vou um contraponto, na verdade, provocar um pouquinho. A gente sabe que a gente tem que conhecer o seu shopper, né? E a Kátia abordou vários aspectos muito relevantes, né? Então, quem é ele, o que ele faz, onde ele mora, qual a renda, para que ele vai à sua loja? Acho que é super importante, que tipo de produto que ele busca. Mas antes disso, a pergunta é: o que é a sua loja? Qual é o seu propósito de ser? Para quem que você quer ser? Porque o nosso trabalho como estudiosos de shopper, a gente trabalha com nossos clientes no seguinte ponto: não dá para ser tudo para todos. Você tem que saber quem você é. E o seu propósito, a sua promessa, você tem que certificar que ela está clara para o seu cliente. Porque nada pior do que o seu cliente buscar algo na sua loja e você não ter, né? O que é isso? Que aí eu vou para o segundo ponto. Ela falou muito bem, né, dos tipos de loja, formatos de loja grandes e pequenas. Mas a gente sabe também que as lojas pequenas, e aí o Wilton e o Max vão falar muito melhor disso, as lojas pequenas, por exemplo, não são todas iguais. E tudo bem, eu acho que a gente pode caminhar, isso é ter clareza, né? A loja pequena não é diferente da grande, principalmente no atendimento, que ela tem essa vantagem, a proximidade, né, com o cliente. E no outro ponto, a gente tem as lojas grandes que podem se apropriar muito bem da base de dados, né? E aí fica essa pergunta: o quanto a loja grande consegue utilizar muito bem a sua base de clientes para se aproximar desse cliente que, devido ao tamanho da loja, fica distante. E aí, o meu terceiro ponto é o ponto de oportunidades. Falando de shopper, né? A gente sabe que o Brasil é imenso, super diverso, não dá para generalizar. E isso é uma oportunidade. A gente ainda vai entrar no tema pandemia, a gente está no pré-pandemia, mas eu só vou jogar um tema aqui, que eu estava pensando enquanto a Kátia falava. A gente vai entrar no mundo da pandemia e não dá para falar de pelo menos 2 pontos, né, que tem a ver com o propósito da loja. Que o cliente vai na sua loja para buscar pelo menos 2 coisas: ou falar de estrutura, de conserto, reforma, tal, ou bem-estar, né? Que a gente sabe que ele começou a ficar mais em casa, a gente vai aprofundar isso ainda, mas eu só vou jogar esse teminha aqui. Bem-estar. Então, a gente vai falar um pouco mais para frente, mas eu queria então deixar esses 3 pontos. O que é a sua loja, para quem que você quer ser e o quanto você está se dedicando a conhecer e se aproximar do seu shopping. Obrigada, até daqui a pouco. Obrigada por enquanto. Marcos Achabayan, vamos lá, deixa eu jogar algumas provocações aí para você. A pesquisa que a Kátia mostrou antes da pandemia colocou que nós temos clientes, que os lojistas veem na loja, mais clientes habituais, que os clientes retornam lá. Esse foi um ponto que chamou a atenção da Kátia e também chamou a minha atenção, porque não é bem o que se fala por aí, né? Geralmente se coloca que loja de material de construção é visitada muito pouco, 3 vezes na vida por cada consumidor, de linhas gerais, e a pesquisa não mostrou isso. A pesquisa mostrou que 58% visitam as lojas com frequência. Fala pra gente, você que atende os clientes de São Paulo, que é o grande mercado,
e focado nas classes C e D, com inúmeras lojas aí nas periferias de São Paulo, vamos chamar assim. É isso mesmo que você sente dentro do seu ponto de venda? Bom dia a todos, um prazer estar aqui. Desejo um excelente evento para todos que estão participando. Bom, depois da exposição da Kátia, da Maristela, vocês estudaram profundamente o cliente, o comportamento do cliente. Eu vou falar do aspecto prático. Nós trabalhamos há 40 anos com o público de baixa renda. Então, nós temos muito know-how sobre como lidar com esse público. Então, o que nós entendemos? São públicos que têm uma renda limitada. Tá? E classe C, classe B2, em torno de 3 mil, 4 mil, chegando a 5 mil reais de renda familiar. E isso obriga o cliente a comprar durante o período que ele está reformando a sua casa ou construindo a sua casa. Ele não tem um poder aquisitivo muito grande, portanto, ele não consegue fazer grandes negócios, grandes volumes de compra para poder manter a sua obra andando. Então, ele é obrigado a ir muitas vezes à loja para comprar em pequenas etapas, só que constantemente, para que ele possa comprar, pagar, é um processo. Um exemplo, se algum cliente chega até a nossa loja e faz um orçamento que tenha dado em torno de, vamos dizer, 5 mil reais. Se eu falar para ele, olha, eu vou te conceder um desconto de 5%, 6%, que é um bom desconto para você pagar à vista, ele provavelmente vai recusar. Por quê? Se ele gastar esse dinheiro, ele não consegue manter a família dele durante o mês. Então, se eu oferecer para ele a condição dele poder pagar em 10 vezes, em 10 parcelas de 500 reais, ele vai aceitar na hora. Por quê? Porque os 500 reais cabem no orçamento mensal da família. Ele consegue fazer a obra dele andar e, ao mesmo tempo, ele mantém a vida dele funcionando normalmente. Então, isso obriga o cliente a ir muitas vezes à loja para fazer trocas, reposições, eventuais compras emergenciais, porque o pedreiro, que na verdade é o grande formador de opinião desse consumidor, poucos têm orientação de um engenheiro, de um arquiteto, a maior parte é feito pelo pedreiro. Então isso provoca muitos erros na compra. E é nesse momento que os profissionais de venda, os vendedores, balconistas, têm que estar muito atentos à lista que esse cliente chega procurando na loja. Porque muitas vezes o que ele está procurando comprar não é o que ele realmente precisa, por uma falha técnica. Então é importante o profissional de vendas receber esse cliente, entender a dificuldade que ele está passando e oferecer para ele solução. E não simplesmente vender aquilo que está escrito no papelzinho que ele leva até a loja. Muitas vezes está errado. Isso vai provocar retrabalho, troca de produto, um monte de consequências que não são muito adequadas e muito legais. Então, é importante, nesse momento, o funcionário, o vendedor, o profissional de vendas, entender, prestar atenção, tentar viver um pouquinho da dificuldade que o nosso consumidor está vivendo, porque a maior parte desses consumidores não tem nenhuma obrigação de conhecer produto, de conhecer material de construção, de conhecer tecnicamente aquilo que ele tem que comprar. O nosso consumidor é muito diferente de um consumidor de supermercado, que chega a um supermercado, ele já sabe a marca do arroz que ele quer, a marca do feijão, o macarrão, enfim, aquilo que ele quer comprar. Muitas vezes ele acaba optando por uma marca diferente simplesmente por uma opção, mas ele sabe aquilo que ele quer. Quando o nosso consumidor chega até a nossa loja, eles desconhecem tecnicamente o que devem comprar. Portanto, nesse momento, ele precisa de orientação, e é o que nós temos que fazer. E a loja de bairro, ela oferece para esse consumidor a segurança que ele precisa. São pessoas mais humildes, mais simples, que muitas vezes não se sentem bem dentro de uma loja muito grande, com muita variedade de produto, muita informação. Ele se sente um pouco retraído, diminuído e não se sente à vontade. Então, uma loja de bairro bem montada, bem sortida, com oferta de produtos e com aquele tipo de produto que esse cliente gosta e pode comprar. Não basta gostar, ele tem que ter condição financeira para poder adquirir esses produtos. Então, esse é o trabalho que a gente vem fazendo há 40 anos. Nós trabalhamos na periferia de São Paulo, temos 18 lojas, todas elas instaladas em bairros, e a gente atende esse público todos os dias. Convivemos com eles, os nossos gerentes têm uma ligação forte com esses clientes, conversam,
trocam informações, os vendedores também acolhem esses clientes, dão para eles toda a segurança, toda a orientação que eles precisam, e assim a gente vai conduzindo o nosso negócio já há 40 anos e com bons resultados. Estamos tendo uma aula aí de varejo de material de construção. Se tivermos alguns ouvintes que ainda desconhecem esse setor, acho que a gente já está começando a traçar um bom perfil do que é, e na verdade foge muito do que se estabelece para um varejo de maneira geral. Temos o costume de dizer que o varejo de material de construção está um pouco atrás, né, 10 anos, uma década atrás em termos tecnológicos, de outros varejos de ponta, mas além dessas diferenças tecnológicas, nós temos também essa diferença muito intrínseca do setor, né? É um setor que não é como o alimentar, como o Marcos disse, e que também, além disso, além dessa característica da comercialização do produto junto ao cliente, que precisa de informações técnicas, que precisa de crédito, que precisa de uma ajuda no ponto de venda, nós temos uma outra característica muito grande, que é a pulverização. Quer dizer, não é brincadeira um setor que tem 92 mil lojas com até 4 funcionários. Então, atender também a este lojista é um desafio, e por isso que a gente convidou aqui o Wilton Saposki, que tem uma vasta experiência aí do lado da indústria e agora há muitos anos também no varejo, no atacado de material de construção, atendendo e possibilitando que esses lojistas de pequeno porte consigam ser competitivos, né, dentro desse mercado. Então, eu acho que o desafio de vocês também é muito grande, né, Wilton? Bom dia, e eu gostaria que você falasse um pouquinho aqui nessa abertura desse perfil do seu cliente, desses lojistas, das carências e das necessidades que ele tem para poder sobreviver nesse mercado competitivo. Bom dia, Beth, bom dia a todos. Obrigado por fazer parte desse Global Retail Show 2020. Acho que é um evento de oportunidades, né? Oportunidades da gente conhecer um pouco dos canais, entender um pouco do perfil do consumidor, perfil dos lojistas, entender a cadeia de distribuição, de abastecimento. Acho que eu vou fazer só uma colocação aqui para um alinhamento de todos. A cadeia nossa começa com os fabricantes, né? Acho que nós temos que enaltecer o trabalho dos fabricantes, que realmente fazem, se desenvolvem, buscam mix, buscam produtos para poder atender toda essa variedade de clientes, de variedade de lojistas e variedade de consumidor final. Mas também a gente tem que colocar, a gente sempre quando fala da cadeia de abastecimento, às vezes a gente pula uma etapa que eu acho que é fundamental. O Marcos comentou sobre isso, e no varejo, que representa aí quase 70% do nosso volume, que são pequenos varejistas, nós temos uma cadeia começando com o fabricante, e aí nós temos uma cadeia que é muito relevante, que é o fabricante indo direto ao lojista, porque esse fabricante tem que ajudar o lojista a entender a sua marca, treinar sobre o seu produto, capacitar os lojistas sobre o produto que ele vende. E para isso nós temos um papel muito importante, que são os vendedores e os representantes das indústrias. Essas pessoas têm um papel na nossa cadeia fundamental para que a gente dê sustentação ao modelo de negócio, porque eles entendem daquilo que eles vendem, eles são diretos da fábrica. O papel e a responsabilidade deles é muito grande em capacitar os donos das lojas, em deixar os donos das lojas seguros do produto que eles estão vendendo e fazer com que a equipe de vendas das lojas que fazem parte, quando tem equipe de venda, que eles também tenham a segurança, né? Porque esse é o papel da indústria, esse é o papel fundamental para que a gente tenha segurança na venda e na comercialização dos nossos produtos. Depois tem o nosso, onde nós entramos, né? Hoje eu estou do outro lado do balcão, né? Fiquei muito tempo no lado da indústria, mais de 25 anos aí no lado da indústria, agora estou no lado do atacado. E no atacadista, aí vem, acho que nós conseguimos fazer a capilaridade, nós conseguimos fazer com que a gente consegue trazer o maior mix possível, concentrado num ponto de venda para poder fazer a reposição do varejo, né? A gente garante que tem que, de todas as formas, garantir que o nosso varejo não tenha ruptura, que ele consiga atender o nosso consumidor de uma forma eficaz, né? Tentando fazer que atenda a necessidade daquele consumidor que entrou naquele ponto de venda,
e que não deixe faltar produtos. Acho que esse é o papel do atacadista, esse é o papel do canal indireto, que a gente chama, né, tecnicamente. É o canal que faz o link entre o fabricante e o ponto de venda e consiga fazer isso também através de um outro meio de vendas, o nosso vendedor e o nosso representante do canal indireto. Esses dois vendedores têm que ter um link com o vendedor da loja, porque eles têm um papel de conseguir dar a segurança também para a nossa equipe de vendas. Ela não é tão especialista em produtos, ela é mais especialista em mostrar para o lojista, o pequeno consumidor, a real necessidade dele não deixar faltar produto no seu estoque. Fazer com que ele possa fazer uma venda e contar com o estoque do atacadista para que ele não perca aquela venda, talvez dê um delay na entrega, dê um delay no atendimento, porque ele vai se comprometer que daqui a X horas ou no dia seguinte ele vai atender ele via a uma segurança que ele tem de reposição via o canal indireto, que somos nós atacadistas. Então, acho que isso é importante para a gente situar, entender até onde nós chegamos no consumidor final. Então, essa é a cadeia. Beth, eu vou colocar um pouquinho de interrogação aí. Quando a gente fala que eu passei em outros setores, tá? Não vim só do setor de construção, eu passei em outros setores. E quando a gente fala que a gente está um pouco atrás, eu entendo que o nosso setor, ele trabalha com características diferentes. Isso eu fui entender muito depois que eu passei para o outro lado do balcão. Porque muitas vezes na indústria a gente tentava fazer conceitos, técnicas e gestão, porque a gente tem investimento para isso, a gente traz um background de pessoas e de gestão para poder levar técnicas de venda para o varejo. Só que quando você vai para o outro lado do balcão, você vê que a realidade é muito diferente. Você vê que o que o Marcos colocou é o papel do lojista, ele tem que saber medir a necessidade do consumidor dele. Então não adianta eu tentar aumentar o ticket médio da tua loja, eu como fabricante, porque eu quero vender mais, eu penso no teu sellout. Não. Você tem que entender qual que é a realidade daquele varejo na comunidade onde ele está inserido. Porque uma das coisas que a gente está falando agora, que é antes da pandemia, isso é uma coisa que eu acho que é mais importante para nós da cadeia entendermos. Existem muitas lojas que começaram num bairro, onde o bairro era um loteamento. Hoje esse loteamento já não é mais loteamento, são casas prontas, e que essa loja ainda está com uma característica de como começou há 15 anos atrás. A gente viu pela idade média, 10 anos de lojas, começou há 10 anos atrás. E ele ainda continua com o mix que ele tinha quase que de 10 anos atrás. E muitas vezes, através de impulsos ou através de vontade de sobrevivência daquele ponto, ele tenta buscar o quê? Copiar lojas de outras regiões, ou copiar características de visual ou de exposição, e ele esquece de escutar o consumidor final, ele esquece de perceber que aquele consumidor final já não tem mais aquela característica de perfil de compra, porque ele já está com a casa pronta, ele já está com outro estilo de obra, ele está com outro consumo, e ele não se adaptou a isso, e às vezes ele começa a falar, pô, minha venda de produto básico está caindo muito. Mas o que o consumidor final falou para ele porque está caindo, né? E ele ainda continua investindo, tentando criar equipe e tentando apertar o fornecedor, porque então acho que esse exercício que nós estamos falando por isso que eu entendo que nós não estamos tão atrasados. Falta para nós a capacidade de leitura do varejo, a capacidade de entender o que está acontecendo em cada ponto de venda, para que a gente siga nesse caminho. E aí eu vou muito de encontro que a Maristela falou nos 3 pontos dela. Eu acho que a gente está com um delay aí com o Hilton, né? Assim que a gente restabelecer o Hilton, a gente volta a passar a palavra para ele. Mas é isso mesmo, Hilton. Eu acho que é exatamente esse o contexto que nós queríamos aqui trazer para esse debate, para esse painel. Realmente mostrar que o setor está, para quem olha de longe, de fora, atender Bom, vamos continuar aqui. O Hilton realmente deu uma caída aí, mas a gente já vai trazer o Hilton de volta.
Eu acho que a gente pode agora voltar aqui com a Kátia, porque nós, até agora, até esse momento, nós mostramos um perfil do que é o varejo, com muitas características, e aí o que o Wilton colocou muito bem até agora, sobre essa visão que se tem aí do lojista, né? Do lado de fora sempre se tem essa colocação de que o varejo de material de construção ele está atrasado, e isso que eu coloquei, tecnologicamente, sim, mas é sempre necessário se olhar também quem é o cliente dessa loja, e como é formatado esse mercado, e por isso que a gente quis trazer exatamente esse tema aqui para o Global Retail Show 2020, né? Porque é importante que se tenha o conhecimento do que é o varejo de material de construção antes da gente conseguir falar do que ainda falta para ele. Falta muita coisa, evidentemente, né? A gente precisa avançar. Falamos muito aqui de pandemia, de novas realidades, no novo normal, e a pesquisa que a gente tem aqui, uma pesquisa inédita, que a Kátia já começou, e nós dividimos em algumas partes para que a gente pudesse apresentar o conteúdo e os resultados dessa pesquisa e bater um papo com vocês, e aí a gente volta a esse bate-papo. Então, eu vou chamar agora a Kátia para dar continuidade e apresentar mais essa parte da pesquisa. Kátia, com você agora. Bom, vamos lá. Então, agora a gente chegou, né, a partir de fevereiro, uma nova realidade, final de fevereiro. Acabou o carnaval com essa bomba aqui no Brasil, que já estava estourando, já tinha estourado em outras partes do mundo. E aí, o que acontece no período de pandemia, né? Primeiro, um susto, né? O dia em que a Terra parou, né? Como diria o nosso querido Raul Seixas, fecha tudo, fica aberto só supermercado e farmácia, e um certo pânico, assim, o que fazer. Aí, iniciativas do setor, né? No dia 20 de março, a Anamaco e os parceiros, outras associações, entidades, enviaram cartas ao governo federal para enfatizar a importância de se considerar as lojas de varejo de materiais de construção tão importantes quanto supermercados, farmácias, salões de beleza, entre outros, né? Trabalha com itens essenciais. E aí, aqui é para mostrar para vocês a carta, está no site da Anamaco. E aí, no dia 27 de março, o governo publica decreto considerando materiais de construção como item essencial e permitiu a reabertura das lojas. Então, a gente volta a respirar e volta a poder atender o consumidor presencialmente, enfim. Só que, sim, né? O problema, o buraco é muito mais embaixo. E o isolamento social obrigou as pessoas a ficarem mais em casa, né? Não adiantava abrir loja, porque as pessoas não podiam sair para ir à loja. E ficando mais em casa, o que acontece, né? As pessoas mudaram o seu olhar para o lar docilar, né? Agora eu estou aqui na minha casa, olhando para essa parede o dia inteiro, e antes mal tinha tempo de, né, cuidar, né? As pessoas mal tinham tempo de cuidar delas. Saía, corria, trabalhava, cuidava de filho e tal. Mudaram os hábitos diários, e eu prefiro dizer que mudaram, na verdade, a forma, né, as formas das coisas serem feitas. Porque o que vai se tornar um hábito de fato, a gente só vai conhecer depois da pandemia. Porque a gente que trabalha com muita pesquisa de hábitos e atitudes durante muitos anos sabe que hábito não é uma coisa que se muda do dia para a noite. Nem se muda num período, às vezes, de 3 meses, 6 meses. Então, alguns hábitos, quando trazem grandes benefícios, são mais fáceis de serem assumidos. Outros não, né? Outros você não vê a hora de voltar ao que era antes. É uma tendência do ser humano, uma certa inércia. Deixaram de gastar com outros itens, né, que envolviam atividades fora de casa, pararam de gastar com restaurantes, com bares, passeio, lazer. E teve uma parcela da população que recebeu, né, o auxílio emergencial, contribuindo para o certo aquecimento em alguns setores da economia. E o setor de Mascom foi um desses, né? Porque olhando tudo isso, a hora que ele olha para a casa dele, a hora que a casa vira home office, né? Então ele tem que ter uma outra estrutura.
ele é obrigado a comprar coisas para cuidar melhor dessa casa. Então, isso acelerou, aqueceu o nosso setor, o setor de varejo Matcom. Resultado, né? Houve aumento nas vendas do varejo. Vários dados têm sido publicados sobre isso. A Anamaco, particularmente, tem uma pesquisa que a gente faz todo mês, a gente chama de termômetro Anamaco, e aqui a gente traz os dados de junho, julho e agosto, também entrevistando 600 lojistas, e que mostra que as vendas cresceram, né? Na percepção deles, a maior parte diz que as vendas cresceram, tanto em junho quanto julho e agosto, que é um sinal bastante interessante e positivo. E esse crescimento aconteceu ainda mais fortemente nas lojas maiores. Nas lojas menores teve uma certa estabilidade, mas nas lojas a partir de 5 funcionários, o crescimento aconteceu e está acontecendo. Segundo os lojistas, por que esse crescimento aconteceu? Porque aumentou o número de clientes das lojas durante o período da pandemia. Interessante isso, né? Independente do porte, as lojas disseram, olha, aumentou o número de clientes da minha loja. E um pouquinho menos nas lojas menores, mas a partir de 5 funcionários, novamente, esse número é mais pujante. E aí a gente viu várias reportagens sobre isso, né? Foi sentido e falado, né? A pandemia provoca aumento de reformas em casa, pandemia incentiva reparos e reformas em residências, febre das reformas em casa amplia faturamento do setor de construção. Então, foi uma oportunidade para o próprio consumidor se aproximar de sua casa, né? Interessante olhar, como eu disse, com outro olhar para esse ambiente que agora ele passa a ficar mais de quase que 24 horas por dia. E, voltando a falar do perfil, aumentaram principalmente os clientes regulares e novos. Lembra, né? No início a gente falou que o maior percentual de clientes eram os clientes habituais, que visitavam a loja frequentemente. A pandemia abriu oportunidade para trazer clientes novos, né? Clientes que não estavam provavelmente pensando em fazer uma reforma, não estavam pensando em mexer na casa, e de repente, vamos lá visitar uma loja de material de construção, que eu vou dar vou pintar aqui uma parede. Então, e foi uma oportunidade interessante para os lojistas, para o nosso setor. E essa presença maior de clientes novos aconteceu tanto nas lojas menores quanto nas lojas maiores. Aqui eu estou trazendo os dois extremos para a gente conseguir entender as diferenças onde elas existem. Nas maiores, ainda cresceu bastante os clientes regulares que visitam eventualmente. Nas menores, nem tanto. Foram mais os clientes novos. E em época de pandemia, aumentaram os clientes que compram por WhatsApp e telefone. Eu acho que essa foi uma das principais mudanças, né, sentidas, percebidas claramente nas relações comerciais. Então, presencialmente, por conta do isolamento social e do medo de contaminação, etc., as pessoas não saíram tanto, mas as compras continuam, a vida continua, e aumentaram os clientes comprando via telefone, comprando via WhatsApp. Internet, é interessante comentar sobre internet, né, que tanto se fala em outros setores, que teve um aumento, sim, menor do que telefone e WhatsApp, e é interessante a gente observar, por exemplo, que 41% dos lojistas disseram que nem sequer possuem esse canal de vendas. Então, o canal, digamos assim, virtual de relação comercial entre esse lojista e o cliente, a internet desse lojista acaba sendo o WhatsApp, uma ferramenta que está funcionando, tem funcionado muito bem. E, novamente, a gente vê esse tipo de informação nas lojas dos dois extremos, tanto nas menores quanto nas maiores. Nas menores, aumentando bastante a compra via telefone e WhatsApp, e nas maiores, ainda mais, né? Nas maiores, a gente tem um destaque aumentando a compra por internet, mas olha o WhatsApp, né? Assim, 95% disseram que aumentou o tipo de cliente comprando via WhatsApp. E essas vendas pessoais por WhatsApp, internet, fica claro que não é
digamos assim, não é uma iniciativa apenas do consumidor, eu quero comprar por internet, eu quero comprar por WhatsApp. Depende muito do que o canal está oferecendo, né? Do que a loja está oferecendo. Então, com a entrada da pandemia, as lojas se prepararam para isso. Então, a gente vê que 76% das lojas pequenas e médias citaram que vendem agora com WhatsApp. Foi uma das mudanças que elas fizeram a partir do Covid. Internet não, né? Assim, 20% disseram que prepararam, né? Tem a possibilidade de venda por internet, e às vezes nem sempre eles entendem internet como e-commerce necessariamente, e o que é um pouco maior nas maiores, mas mesmo nas maiores, a ferramenta que eles instalaram mais imediatamente foi o WhatsApp. E que tipo de cliente aumentou, né? De novo, remetendo àquele nosso período pré-pandemia, onde a gente, profissionais, donas de casa, né? A gente comentou da grande diversidade de clientes. Os clientes que mais aumentaram nesse período de pandemia foram homens que realizam pequenas tarefas e donos de obras, né? Olha que interessante, de novo, remetendo àquela relação com a casa. Eu vou cuidar um pouco mais da minha casa. O que diminuiu, né, um pouco mais, as donas de casa e os aposentados, né, pessoas que ficaram mais em casa, aposentados, normalmente são as pessoas com mais idade, que fazem parte do grupo de risco, essas procuraram se proteger um pouco mais. E é aqui, por enquanto, que a gente para, depois a gente vai falar um pouquinho do que deve acontecer depois na percepção do varejista. Obrigada. Kátia, depois a gente vai acionar uma bola de cristal, né, Kátia? Para ver o que vai acontecer depois da pandemia. Mas vamos, por enquanto, traçar um pouquinho do perfil do que aconteceu nesse período de pandemia e de que maneira isso vai impactar no futuro do varejo de material de construção. Porque algumas transformações muito provavelmente vieram para ficar, outras talvez não, outras mudanças com a volta à normalidade talvez voltem a se apresentar como era antes. Mas em alguns pontos realmente a gente acredita que essas mudanças vieram para ficar. E é muito interessante a gente ver que o WhatsApp virou, no setor de material de construção, a grande ferramenta. A Kátia comentou aí, eles se prepararam. Se prepararam assim meio no susto, né, como todo mundo, tomaram um choque e aí, lojas fechadas ou, depois de um período, lojas abertas, com a conquista, né, desse reconhecimento pela essencialidade, mas, na verdade, o cliente não estava mais indo àquele ponto de venda que sempre foi o grande canal. Se a gente for olhar aí a questão da omnicanalidade, né, dos múltiplos canais, o varejo de material de construção é ainda essencialmente físico. É na loja que as coisas se resolvem, que as marcas são decididas, que se busca o apoio tecnológico, né, o apoio de informações técnicas para conduzir uma obra, uma reforma. E de uma hora para outra, por N razões, né, ou porque o cliente não podia ir até a loja, ou porque essa loja estava fechada ou trabalhando com algumas restrições de horário, o ponto de venda físico passou a não ter mais a expressão que se tinha, e o lojista, de um dia para o outro, deixou de contar com esse principal apelo, a ponto, né? Aí eu vou devolver para o Wilton, que estava desenvolvendo lá a fala dele agora há pouco, e a gente teve um probleminha aí de áudio, mas eu acho que agora a gente já consegue voltar a ouvir o Wilton, porque algumas coisas que foram contadas aí nessa parte da pesquisa, e a gente aqui cabe levantar também uma questão que é a falta de informações, a falta de pesquisa nesse setor. E aqui eu tenho que dar um crédito imenso à Kátia, que desde a época de BOP e agora como consultora aí do Instituto Anamaco, vem buscando abastecer esse mercado com algumas informações, porque não é realmente muito fácil no varejo de material de construção a gente ter acesso a dados e a pesquisas, tanto da parte da indústria, quanto principalmente da parte do próprio
varejista. Mas, Hilton, fala para a gente aí o que você sentiu dessa parte da pesquisa, do impacto da pandemia nas lojas de pequeno porte. A gente sabe que o atacado bateu recorde de vendas, né? Todos os recordes de venda. O varejo também vai indo bem, apesar de alguns dados da Kátia mostrarem que nos pequenos eles não sentiram, né, de uma forma tão expressiva quanto aqueles que têm acima de 5 funcionários, mas a verdade é que neste momento todo mundo tá batendo recorde aí de vendas. Mas o que você sentiu da reação do pequeno lojista? Qual o trabalho que vocês tiveram que fazer nesse período aí, sem preparo, né? Sem preparo prévio? Oi, Hilton. Eu acho que eu ainda não consigo ouvir o Hilton. Deixa eu passar para o Marcos. Marcos, vamos lá. A mesma temática, né, sob o seu ponto de vista. Bateu a pandemia, lojas abrem, fecham e etc. Cliente receoso, você atendendo um público muito específico aí. Como é que vocês atenderam e vocês se encaixam aí nessa totalidade das empresas, quase totalidade, né? De quase 95% das lojas até as de maior porte, atendendo por WhatsApp? Sim. Bom, as lojas fecharam no final de março e aí foi um choque geral para todos nós, né? Se bem que já era esperado, mas foi feito de uma forma bastante repentina. Bom, se existe uma marca no empreendedor brasileiro, chama-se criatividade. Então, nós tivemos que criar formas de nos comunicar com os nossos clientes. A forma mais rápida, mais direta era telefone e o WhatsApp, que é muito utilizado para conversas, para bate-papo, para grupos de família, acabou sendo uma grande ferramenta de negócio. Através do WhatsApp, a gente conseguiu conversar com os nossos clientes, mostrar para os clientes, às vezes, em forma de fotografia ou de filme, aquilo que ele está desejando comprar. Então, ele manda lá sua mensagem para o vendedor: olha, preciso do produto X. Aí o vendedor vai lá, tira uma foto daquele produto: olha, é isso mesmo, então vamos comprar. Como comprar? Então, tivemos que improvisar também uma forma de poder efetuar a venda. Naqueles primeiros dias, os clientes tinham receio de entrar dentro das lojas. Então, como é que nós improvisamos? O cliente parava com o seu carro em frente à loja, o vendedor ia até o carro, confirmava aqueles itens que o cliente desejava comprar, levava a maquininha do cartão de crédito, ou se o cliente quisesse pagar em dinheiro, pegava o dinheiro, ia até o caixa, passava no caixa da loja e vinha com a nota fiscal e os produtos, conferia na frente do cliente, e o cliente sentado dentro do carro, o cliente: ok, tudo certo, põe dentro do porta-mala e leva embora. Então, ficamos alguns dias trabalhando desta forma, até que lentamente as pessoas foram perdendo o medo de poder visitar presencialmente as lojas, porque, como você mesmo disse, os clientes gostam e precisam estar presentes nas lojas. E o motivo é lógico, ele é óbvio. Não dá para você comprar produtos que você não conhece só olhando fotografia. Você tem que observar, ver se é aquilo mesmo que você deseja. No caso de piso e revestimento, como é que você vai comprar piso e revestimento olhando fotografia? Às vezes a tonalidade não bate com o que você quer, a medida e outras coisas. Tem um detalhe importante: o cliente gosta de estar perto do produto e até tocar o produto. Uma coisa esquisita, mas é verdade. O cliente é sinestésico. Então, tudo isso gera negócio. Então, nesses primeiros dias, a gente foi improvisando dessa forma. E à medida que as pessoas foram perdendo o medo de visitar as lojas, lentamente elas foram retornando, mas hoje o e-commerce do varejo de médio porte, ele é o WhatsApp e é o telefone. Eu acho que ainda o e-commerce está um pouco distante da realidade do mundo do material de construção. E os motivos são vários. É uma venda técnica, precisa de orientação, a chance de você vender produto errado pelo e-commerce é enorme. Isso vai gerar um retrabalho enorme para você poder devolver produto, trocar, gerar crédito. Um monte de situações que nós, lojistas, vamos ter que enfrentar. Porque o comércio eletrônico, ele não é futuro, ele é presente.
Mas o nosso segmento ele é conservador, ele é tradicional, ele ainda não está, o nosso consumidor ainda não está preparado para comprar no e-commerce. É diferente de você escolher um livro, você tem o autor do livro, a editora, você compra, entra no site, escolhe o livro, esse livro, vê o melhor preço, no dia seguinte está na sua casa. O material de construção não dá. Imagina você comprando material hidráulico, material elétrico para um leigo via comércio eletrônico. A chance de erro é enorme. Erro e retrabalho. Para produtos mais básicos, mais simples, ok, ele vai funcionar. Então, eu quero uma lata de tinta branca, eu quero um saco de cimento. Coisas básicas funcionam, mas para negócios mais complexos que exigem mais orientação técnica, é uma dificuldade que nós vamos ter que enfrentar e tanto o consumidor como nós lojistas encontrar uma saída para isso. Porque, como disse, isso não é futuro, é presente. Mas sim, nós vamos encontrar formas de conseguir nos comunicarmos e encontrarmos soluções para essa situação. Maristela, e aí? Que cliente é esse, hein? A gente pode traçar aí uma generalização do que está acontecendo, do que vai acontecer, com essa variedade de valores que temos no setor, né, na sociedade brasileira, hábitos, né, diferentes num país continental, todas essas questões que o Marcos colocou, né, da necessidade de tocar, de ver. Como é que você avalia isso do ponto de vista do atendimento ao cliente? Vamos lá. Primeira coisa, Marcos, adorei, e eu particularmente até como shopper não acho esquisito. A gente quer apertar o pacotinho do rejunte, do gesso, a gente quer pegar nas lâmpadas, né, nas tomadas, a gente quer. E eu super concordo com você. E a gente está tendo uma aula hoje, né? Isso não é um evento comum, gente. Com essas pessoas aqui, uma aula do setor. E a capacidade que a gente está ouvindo, o que vocês conseguem fazer no dia a dia, é isso. E eu, como pessoa de shopper aqui, hoje falando com vocês, estou super feliz de ouvir, principalmente o que o Marcos estava falando, o que eles conseguem fazer na loja, né? E o quanto ele consegue conhecer o cliente dele. Isso faz toda a diferença, porque nesse período de pandemia, principalmente, e respondendo a pergunta da Beth, não, a gente não pode generalizar nunca, né? E até complementando o que o Hilton estava falando, de conhecer a sua região, a cultura, o momento também da sua vila, ali do bairro que você atua, se é um momento de reforma ou de construção. Isso tem tudo a ver com a pandemia, por quê? Porque a gente eu estava falando, né, trazendo um pouquinho o que eu falei lá no início do nosso evento, não tem como não enxergar pelo menos dois aspectos, ou se eu vou precisar de produtos, material de construção para a estrutura, ou para conforto. Por quê? Trazendo um pouco mais também para a realidade da maior parte do país, que é classe média, classe mais baixa. Uma coisa que aconteceu que a gente sabe, aumentou sim o número de trabalhos home office, aulas online, óbvio, foi uma realidade, mas a realidade do nosso país não é que todo mundo tem, para todas as crianças em casa, o seu próprio laptop e a sua própria mesinha para estudar. E nem todo mundo pôde também proporcionar isso para os seus filhos, essa é a verdade, né? Enquanto a gente tem uma parte da população que pode fazer isso, que pôde se preocupar, tinha uma parte que o cano estourou. Estou com vazamento no meu teto, tive problema no meu chuveiro. E aí, a importância de conhecer, estar preparado com a sua equipe, aí eu volto ao que o Marcos falou também, é a questão de solução. Não posso pensar só em vender produto, eu tenho que pensar na solução, porque, gente, isso é muito realidade do Maticom e super apoio o que vocês estão falando, de que não é como é a realidade do varejo alimentar. Se você pede para qualquer pessoa ir ao supermercado para você comprar um pacote de arroz ou um sabão para lavar roupa, é muito mais tranquilo, né, e menos passível de erro do que pedir para comprar algum produto de reforma e construção, né? Então, essa segurança que vocês pontuaram também, que precisa ter nesse setor, ela é muito realidade. Então, a gente não pode generalizar. A gente tem um perfil de shopper no nosso país super cada vez mais
com pressa, apressado, mas crítico, sim, porque ele está cada vez mais informado da forma dele. Está cada vez mais informado e cada vez mais exigente. E isso, na pandemia, a gente observou através de estudos que potencializou, né? Essa preocupação com a saúde aumentou muito, obviamente. Ele queria fazer as compras mais rápido, independente do que ele precisasse comprar, seja na farmácia, supermercado, material de construção, mais rápido e muito mais preocupado, porque até hoje, de fato, ainda não sabemos o que é realmente esse vírus que a gente está convivendo com ele. Então, só queria pontuar 3 aspectos bem importantes que valem para qualquer tipo de varejo, na verdade, que são aprendizados que a gente teve. O que ganhou espaço, né? Práticas éticas sustentáveis em geral, defesas de causas sociais, a gente perguntou para alguns shoppers e isso ficou mais latente para ele. Valorização de marcas e empresas que se mostraram propensas a contribuir para o bem comum. O que eu estou querendo dizer? Que esses valores para o shopper, que para a gente estava um pouco mais adormecido, né, em relação ao consumo mais frenético, eles foram retomados. Empresas mais atuantes no enfrentamento do Covid e apoio e solidariedade. Civilidade, solidariedade, cooperação, colaboração e principais pontos para mim aqui: transparência e veracidade, ser transparente com seu cliente e empatia. Quando a gente ia pensar, né, que para você fazer compra, o varejo, a loja que você vai, ia pedir para você higienizar as suas mãos, assim, todo mundo ser tratado da mesma forma nesse aspecto. Então, isso mudou muito, né? Mudou, e aí o futuro a gente ainda não sabe, né? Mas, assim, de qualquer forma, respondendo, a gente não pode nunca generalizar e considerar esses aspectos do Maticom com muito cuidado e com muito carinho. E outro ponto também, só retomando, que a gente já falou, que vocês comentaram, que é muito importante, são características de shoppers, que a gente vai ter que considerar sempre profissionais, né, do setor e o consumidor final. E aí a gente não tem como voltar ao ponto da solução. Se eu sou um profissional, eu posso ir à compra ou posso, né, fazer a lista para o consumidor final ir, mas ainda assim vai ter a dúvida, né, como o Marcos bem pontuou. Então não tem jeito. Conhecer o cliente, o que ele precisa, e estar preparado com a sua equipe para ajudar a solucionar, mais do que garantir que você tem todos os produtos, é você solucionar. Porque um exemplo que a gente costuma dar nos nossos trabalhos de Maticom: chuveiro. Chuveiro é uma realidade, queimou o chuveiro. Às vezes, pode ser a dona de casa ou o dono de casa, a pessoa que está ali. Às vezes, o homem ou a mulher, a gente não sabe, não tem o conhecimento todo do que ele precisa. Vai até a loja, preciso do chuveiro. Mas às vezes não é só o chuveiro que ele precisa. Às vezes é só a resistência ou alguma outra parte que deu problema. E aí, às vezes, ele sai da loja frustrado porque não teve o problema resolvido. Olha que simples e olha que coisa comum e que muitas vezes a gente não está preparado para lidar, para solucionar, né? Então, acho que esse é o ponto que eu queria deixar dessa segunda parte. Respondeu, Beth? Respondeu? Você sempre responde. Vamos lá, Hilton, e aí? Você, do seu ponto de vista, a gente não te ouviu completamente no seu raciocínio anterior, mas se você quiser complementar agora e também passar um pouco da sua visão aí, como você vê esse momento, né? O lojista pequeno e o enfrentamento à pandemia, a tecnologia, a necessidade de vendas, às vezes à distância, como é que você enxerga esse momento? Bom, primeiro, desculpa aí pelo ocorrido da gente. Mas vamos lá. Só para fechar o raciocínio do antes pandemia, né? Acho que é importante a gente falar algumas coisas que ficaram junto do tema. A gente viu a curva do nosso PIB, né? E viu a variação e a gente vinha nos últimos 2, 3 anos mantendo uma regularidade no nosso consumo ou na nossa venda, como varejo de material de construção. E quando a gente estava com esse cenário, era o cenário que ainda persistia para 2020, antes Covid, né? Então, a gente vinha ainda mantendo um ritmo de crescimento, um ritmo sustentável. Nunca tivemos tão regular vários anos seguidos. Então, os lojistas de material de construção
tem uma característica que é fenomenal e é muito relevante ao setor, que é a resiliência, né? Nós somos resilientes e as nossas lojas são resilientes. Acho que são dois critérios que a gente usa muito na gestão do varejo, do material de construção, porque a capacidade de você entender o contexto, a capacidade de você se adaptar ao contexto e a capacidade de você envolver todos que estão ao seu lado nesse contexto é que faz com que a gente vinha num ritmo e fez com que a gente se adaptasse muito rápido. Pessoal, nós fazíamos planejamento quase que diário, porque a constância, a mudança era tão radical, era protocolos em cima de protocolos, era situações em cima de situações. Então, e o mais importante, acho que ficou para nós, isso que a Maristela colocou, de várias coisas, produtos, situações que ficaram para a gente, uma das coisas que foi, acho que foi uma grande benefício e acho que é uma grande fortaleza do setor da construção, que é ser o relacionamento com o consumidor final é muito alto. Diferente do bens de consumo, o material de construção, nós temos a nosso, que não está a nosso favor, é a questão da tecnologia no ponto de venda. Mas, em compensação, o que a gente consegue com o relacionamento com o nosso consumidor nos dá uma vantagem fantástica de poder passar momentos ou de entender ou de se adaptar ao consumidor final, escutando ele, porque quando você tem relacionamento, você escuta, você se adapta, você enxerga rápido a necessidade de consumo dele. Então, essas características, eu acho que são muito fortes do nosso setor e faz com que a cadeia toda, sempre, fazem 30 anos que eu estou no setor, a palavra que eu mais usei, a Kátia falou várias vezes na apresentação dela, relacionamento. E isso, no nosso setor, tem um peso muito grande, Maristela, que é muito interessante entender esse relacionamento e saber se apropriar dele. Agora vamos falar um pouco com relação à questão do Covid. O que o Covid fez? E aí, Marcos, eu vou te provocar um pouquinho aí, cara. Nós do Atacadista, nós temos mais ou menos 50 lojistas que trabalham home office. O que é isso? São empresas que estão usando o e-commerce e só vendem via e-commerce. Não tem funcionário, não tem logística deles, eles não têm nada. E a gente tem 50 clientes, a gente segmentou todos os nossos clientes e a gente percebeu que esse cliente, ele faz venda na internet e faz a venda casada usando o estoque nosso. Quando nós percebemos isso, eu falei, poxa, por que a gente não leva isso para os lojistas? E geralmente são pequenos lojistas que eles têm a facilidade dele pode ficar atento e pode perceber que o e-commerce é uma plataforma de negócio. Talvez o volume para um lojista, muito em cima da característica do portfólio do lojista, porque ele olha para o portfólio dele e fala, meu portfólio não tem muito a ver com o e-commerce. E está correto. Eu acho que 70% do mix de um lojista, a WhatsApp foi a grande solução, ou atendimento, ou trazer o cara para a loja. Mas a gente tem que ficar atento a esse consumidor que já sabe o que ele quer e ele vai pedir, ele tem referência para comprar numa internet e comprar nessa internet e fazer a compra dele. Nós já vimos isso antes da Covid. Estamos trabalhando muito forte numa plataforma para viabilizar esse modelo de vendas para o pequeno varejo, né? Mas a gente percebeu que após Covid, o foco todo virou WhatsApp. O fabricante não tinha mais, o vendedor do fabricante, o representante do fabricante não visitava mais os atacados. Então ele usou o WhatsApp ou a videoconferência para fazer a visita técnica ao atacado ou às lojas de material de construção. O que aconteceu com isso? Ele percebeu que ele ficou muito mais eficaz, ele perdeu tempo, o vendedor que ficava muito tempo em trânsito, a ferramenta de WhatsApp, o Covid fez com que ele se adaptasse a um novo modelo de venda. E isso fez com que a gente também se adaptasse, falou assim, poxa, nós temos 600 fornecedores, como é que nós tínhamos uma agenda, tinha toda uma rotina, e a gente percebeu que a dinâmica de atendimento mudou, como atacadista. Então a gente falou, pô, como é que isso chegou no ponto de venda? Como é que isso está chegando no varejista? A gente rápido fez isso com a nossa equipe de vendas, nós temos mais de 60 pessoas no televendas, né? Nas pessoas que atendem sem ter contato, então nós já tínhamos essa característica de não ter o contato direto, mas a gente percebeu que a gente
se aproximou muito mais dos nossos clientes através do WhatsApp. Então, o WhatsApp, para mim, foi a grande mudança que o Covid trouxe para a nossa relação com nossos consumidores, lojistas e fabricantes. Mas só isso foi uma overdose de comunicação que a gente precisou ter agora. Só que o que fica disso? Como que a gente vai trabalhar com essas informações agora? Isso é muito importante. No que diz respeito à demanda, a Beth colocou e está certo, né? Está sendo comunicado, isso está muito claro. Os atacados realmente tiveram um crescimento exponencial. Foi totalmente fora da história de crescimento os atacados estão tendo. Mas por que isso? Né? Por que o atacado cresceu tanto? Nós somos um repositor, se nós fazemos o papel de atender o varejo não cresceu na mesma proporção, por quê? Porque a cadeia foi rompida, a cadeia de abastecimento foi rompida. A indústria tem um papel muito grande também direto no ponto de venda. Quando a indústria, em função de tudo que nós passamos, restrições, começa lá na matéria-prima, né? A matéria-prima teve restrição do abastecimento, as indústrias estão se preparando, estão retomando o seu quadro fabril para poder voltar a uma cadeia de abastecimento. E aí o atacadista fez seu papel, está fazendo seu papel de uma forma muito eficaz. Por quê? Porque a gente está conseguindo fazer com que o varejo tenha o menor índice de ruptura possível. Então, os atacadistas estão junto e muitas indústrias estão nos apoiando para fazer esse trabalho. Não é só uma eficiência do atacadista, é o atacadista suportado pela indústria, que a indústria enxergou também no atacadista, poder dar condição do varejo não perder esse momento. Porque se a gente está tendo um momento onde o consumidor final ficou mais em casa, está tendo mais consumo, começou a valorizar mais o ambiente onde ele vive, começou a se adaptar àquele ambiente de trabalho, começou a perceber que o valor dos investimentos lá fora, que ele tinha antes, começou a ser muito mais atrativo ele investir no que é dele, fazer uma casa, comprar um terreno, adquirir um apartamento. Houve também uma migração, porque ele passou a administrar mais, ele tem tempo de olhar o dinheiro dele, olhar onde ele vai investir, e ele começou a perceber que a casa tem um valor. Então, nós que temos um pouquinho de cabelo branco, a gente sabe que lá no passado o imóvel era o sonho de investimento de um pai, de uma mãe, para ele construir uma casa, deixar uma casa para um filho, era o maior sonho. E a gente perdeu um pouco disso no decorrer dos tempos pela concorrência de outros consumos que apareceram. Só que nesse momento a gente retomou um pouco disso, as pessoas começaram a ficar mais em casa, valorizar. Então, esse consumo foi muito rápido, a gente está também fora da curva e a gente perdeu a concorrência de outros. Então, o Covid trouxe isso. O restaurante, nós ganhamos parte do consumo de um restaurante, nós ganhamos parte do consumo das viagens, que são as empresas prestadoras de serviços que também estão passando uma dificuldade muito grande. Mas, resumindo, nessa parte, o que o Covid trouxe para nós? Nós temos que ficar atento a todos os canais. Vão ter momentos mais fortes de comercialização, que é o WhatsApp. Mas eu não abro mão de ficar conversando sobre e-commerce. Só que não marketplace. O nosso setor, o varejista, não consegue viver. A gente fez várias tentativas via marketplace com alguns fabricantes, mas para o setor da construção, me desculpe as empresas de marketplace, não funciona. Não funciona, porque você só vai vender aquilo que você está Você vai apanhar, Ailton. Não, mas eu tenho que defender o nosso setor, eu tenho que defender as lojinhas de material de construção, eu tenho que fazer com que eles invistam, pensem, façam reflexão. Eles têm que entender que o marketplace, ele é um canal para um determinado tipo de consumidor e um tipo de produto, um canal de venda. Funciona muito bem em marcas fortes que já querem usar a plataforma deles para agregar novos players e novos produtos para vender. O nosso setor, as margens, a gente está passando aí sempre trabalhando com margens, olhando tudo, a gente não tem a gente precisa de uma plataforma muito mais ágil que consiga chegar ao consumidor final. É isso que nós acreditamos, é isso que nós estamos investindo. Mas, de novo, o WhatsApp vai fazer com que a gente aprenda muito. Nós estamos iniciando um processo de comercialização com o WhatsApp. Tem muita coisa legal para a gente fazer. O WhatsApp profissional está nos levando a uma nova comunicação, uma nova ambiente de plataforma de negócio. E já está evidente, não tem mais o que discutir, né? Vocês viram, 6% ali que não usam.
quer dizer, 94% dos nossos clientes, mesmo com a debilidade tecnológica que alguns têm, estão usando um canal de comunicação que é o WhatsApp. E tem 41% que nem possuem e-commerce de nenhuma forma, né? Quer dizer, não trabalham, não estão nem na internet. Então, é um setor que tem umas características muito marcantes, mas eu queria até perguntar para a Maristela se algumas coisas que o Wilton colocou, como a rapidez na reação, né? O Marcos também citou isso, a rapidez com que o setor respondeu aos desafios e se estruturou para atender o cliente, e essa proximidade que o lojista tem com o cliente, justamente por esse conhecimento que ele tem já de tanto tempo, se isso compensa essa distância da internet, a distância do e-commerce, né? Se o WhatsApp faz esse papel, vamos só para a gente finalizar esse capítulo aqui, como é que você vê isso, Maristela? Amei. Gente, de novo, né? Amo o Brasil e amo essa capacidade que a gente tem de, como o Wilton bem falou, resiliência, que é uma característica muito forte do varejo, né? Sim. Compensa, sim, do nosso ponto de vista de estudo de shopper, super compensa. Por quê? Como o Wilton bem colocou também, e a Kátia foi pontuando no estudo, é isso, é relacionamento. Independe, muitas vezes, da forma que você consegue alcançar isso. É óbvio que eu vou concordar com ele, que a gente não pode abandonar, tem que caminhar para o digital. Isso é a nossa realidade, não é futuro, é realidade. Tanto que o que salvou foi o WhatsApp, não é? Uhum. Online. E é tecnologia, né? Tecnologia, hoje. Mas ainda assim o relacionamento, porque é no relacionamento que você descobre esses caminhos. Poderia não ser o WhatsApp, poderia ser o telefone, ou poderia ser você só ir na casa do seu cliente, entregar as coisas o tempo todo, descobrir o que ele precisa, enfim. São as formas, e é com relacionamento que você consegue descobrir. E o shopper é único, né? E como o Wilton bem pontuou também, e o shopper é único, a gente não pode esquecer disso. O mesmo shopper, o mesmo cliente que vai na loja, que precisa reformar ou está construindo, é exatamente aquele que está deixando de viajar, né? Então, ele também usa cada vez mais, a gente sabe, plataformas online, ele quer muitas vezes usar mais o online para todos os tipos de compra, vou falar mais disso no fechamento, mas assim, e aí eu volto ao que o Marcos comentou, e a gente vê muito isso, ele quer comprar, mas muitas vezes não consegue por ser características do produto, a forma ainda não é adequada, não como eu posso dizer a palavra, não é confortável, né? Porque não traz aquela segurança de ter a pessoa para te dar as informações, mas ele usa muito para pesquisar. Por isso, super concordo com o Wilton que a gente não pode abandonar os projetos online, porque a gente o shopper usa para pesquisar produto, embora ele efetive a compra ou pelo WhatsApp agora ou na loja, mas o online tá aí, não dá para esquecer, mas antes de tudo, relacionamento, descobrir quem é seu shopper, o que ele quer, como ele compra, é o que vai fazer total diferença. É isso, né, Maristela? E, na verdade, o consumidor, por ser único, mesmo que ele não use as plataformas, né, e a tecnologia para comprar material de construção, ele está muito em contato com tudo isso, né, para comprar outras coisas. E em um determinado momento, ele vai passar a ter segurança de comprar, talvez, não todo um mix de uma loja de material de construção, mas muitos itens. Então, por isso que, muito provavelmente, o setor não vai poder excluir nada, né? Não, até porque a gente está falando, uma parte é a compra, ele não efetiva a compra, mas como ele usa o online para outras diversas coisas, inclusive para pesquisa, ele também é bombardeado o tempo todo por programas de TV, né, de organização do lar, de reforma do lar. Gente, ainda mais esse período de pandemia, o que mais aumentou o consumo? Netflix, programas de TV. As pessoas estão, né, em casa, mais propícias a isso, e são bombardeadas por esse tipo de conteúdo também. Então, elas acabam
tendo contato com essas novidades também através do online, embora não efetivem a compra. Então, por isso também a gente tem que continuar atento, antenado a esse ponto. Bom, deixa eu devolver para a Kátia, porque agora a gente precisa saber o que vai acontecer depois, né? Vamos lá, bolinha de cristal ligada, vamos ver o que a pesquisa mostrou para a gente do futuro pós-pandemia. Presunção, né? Queria dizer o que vai acontecer, mas o que a proposta aqui é contar um pouco como esse lojista está percebendo, qual a expectativa dele para esse período pós-pandemia. E pós-pandemia mesmo, quando a vacina chegar, todo mundo for vacinado, né, acabar essa neurose, né, e libertar um pouco a gente. Então, como será esse novo normal, né? Será mesmo novo? Né? Em quais dimensões? Então, o que os lojistas contaram para a gente? Né? O número de clientes, quando passar a pandemia, vai aumentar. E lojas de todos os portos têm essa percepção muito forte. E que tipo de cliente? Né? Como vai ser a compra? Vai aumentar, olha só, aumenta 60%, disseram que vai aumentar o número de clientes voltando a comprar presencialmente. Aí, telefone aumenta, o WhatsApp aumenta quase que na mesma proporção de presencial e a internet aumenta também, mas numa proporção menor. Até porque, de novo, né, tem um grupo grande aí que ainda não tem essa conexão, não tem esse trabalho com vendas por internet. E então, quando a gente olha, né, os portos de lojas, a gente vê que o presencial vai aumentar na percepção de lojas de todos os portes. Em segundo lugar, o WhatsApp, em lojas de todos os portes. Aí, em terceiro lugar, telefone e internet. Agora, é muito importante relembrar, e voltando aqui para o primeiro chat, que quando a gente fala 37% das lojas pequenas disseram que vão aumentar vendas por internet, ou a 50% ou mais, 47%, vamos lembrar que a gente está falando de patamares diferentes, né? E quando a gente vê que vai aumentar tudo, o que a gente conclui? Que a gente tem duas vertentes que vocês já foram comentando. Diferentes clientes usando diferentes canais e os mesmos clientes interagindo com a loja através de múltiplos canais. Isso é bem interessante. Então, o mesmo cliente tem hora que vai presencialmente, tem hora que entra no Facebook da loja, olha como é que se tem as coisas, aí liga, aí manda o WhatsApp. Enfim, o próprio cliente vai ser multicanal, né? E a gente tem que estar preparado para essa comunicação de todas as formas. Então, comparando com o início antes da pandemia, né? Nós tínhamos que a maior parte dos clientes faziam compras presenciais e quando a gente olha pós-pandemia, isso vai crescer ainda mais. A gente vê, né, que o WhatsApp vai crescer bastante e que o WhatsApp era pouca a participação do WhatsApp nessa distribuição dos clientes. Com certeza, a distribuição de forças, né, desses canais vai mudar. O WhatsApp, se a gente fizer essa nova medida pós-pandemia, vai ter outra presença, não vão ser só 10% dos clientes, 9% dos clientes, e vai ter outra força, né? Realmente veio, na percepção dos lojistas, veio para ficar. Mas o presencial vai voltar, né? Com mais força, vai continuar sendo forte. Então, para finalizar, eu queria falar um pouco da importância desse canal, né? Que o Wilton tem pontuado muito bem, e a Maristela estava falando das parcerias, né, a valorização da transparência, das empresas que são parceiras. Então, a gente perguntou para esses lojistas como foi o relacionamento entre fabricantes, atacadistas e varejo. Houve parceria nesse período e de que forma? E 40%, cerca de 40% sentiram falta de parceria, né? 60% ok, eles foram parceiros, mas boa parte diz sim, alguns e não, né? 10% não, os fornecedores não foram parceiros. Os que foram parceiros, o que eles fizeram, né? Eles permitiram compras em menores volumes nesse momento, principalmente para as lojas menores. Eles facilitaram pagamentos, e aí é interessante que foi principalmente para as lojas maiores. Eles tiveram bons prazos de entrega, isso na percepção das menores. As maiores perceberam mais problemas nesse sentido. Sempre tinha um produto para a loja. Aí você vê como o percentual cai, né? Não foi uma ação tão comum nessa parceria.
faltou produto, né? Vocês já foram comentando alguma coisa sobre isso. Ofereceram promoções interessantes, principalmente para as grandes lojas, e deram descontos nos preços. Isso não foi uma ação muito comum. Foi mais permitir volumes menores, facilitar pagamento e ter bons prazos de entrega na percepção da loja menor. Então, assim, vou fechar um pouco, juntando tudo que a gente comentou. O que a gente aprendeu, né, ou trouxe para a discussão? Que o varejo de material de construção é um canal pujante, constituído por milhares de lojas pequenas e médias, além de expressivas grandes lojas e home centers, as quais possuem características diferentes, né? Cada qual com a sua característica. Então, não se pode generalizar um modelo ideal de loja. É preciso entender onde elas estão, quais tipos de clientes atendem, quais são suas características, estrutura física, pessoal, operacional, financeira, e acrescentando o que a Maristela falou, qual o seu propósito, né? Ao que elas vieram. As lojas possuem os mais diversos tipos de clientes, né? A gente viu a variedade em termos de profissão, atividade, etc. E grande parcela destes clientes visitam a loja regularmente, estabelecendo uma relação com esse estabelecimento, né? O que essa relação oferece? Uma oportunidade para fortalecer a fidelidade, aumentando a satisfação dos mesmos. E aí a importância do lojista conhecer o shopper, né? Melhorando sua experiência de compra. E nesse sentido, a pandemia abriu novas possibilidades, porque agora não é só visita presencial, agora é visita presencial, é venda por WhatsApp, essa multicanalidade. E, além disso, houve um aumento dos clientes novos, né, indicando oportunidades para aumentar a frequência de visitas e tornar esses clientes regulares, né? Então, você faz ações de comunicação, informando novidades, promoções, tenta trazer esse cliente que chegou e tentar fisgá-lo, né, atraí-lo, satisfazê-lo a ponto dele voltar sempre. A maior parte dos clientes, antes da pandemia, comprava presencialmente. Talvez isso aconteça, como já foi comentado pelo Marcos, né, tipo de produto que às vezes demanda de um auxílio mais técnico, ou pela necessidade, desejo do consumidor ver, né, como a Maristela comentou, ver, tocar, escolher com mais segurança o produto que vai colocar em sua casa, ou pela grande variedade de oferta, ou pelo valor envolvido, né, entre outros aspectos. A cadeia deve ser considerada como um todo, como o Wilton reforçou, por todos os players envolvidos, indústria, atacado, varejo, consumidor. Hoje a gente tem a indústria vendendo para o atacado, mas também vendendo para o varejo, e alguns já estão vendendo para o consumidor, abriram lojas próprias e tem essa venda via e-commerce. Agora fica a questão, né? Mas qual o seu alcance? Será que esse novo canal vai substituir a força da pulverização dessas 130 mil lojas, 130 mil pontos de vendas, né? Então, existe espaço para todo mundo, digamos assim. O evento do Covid levou a mudanças em diversos aspectos nas vidas das pessoas e empresas, impactando nas relações comerciais nesse período. Algumas dessas mudanças vão permanecer. Quais? Aquelas que trazem benefícios para os envolvidos, né? Home offices em determinados setores profissionais. Tem alguns que experimentaram e falam, não quero mais voltar, descobrir o melhor jeito de trabalhar na vida. Reuniões virtuais, né, benefícios para as empresas, benefícios para quem participa, para os parceiros, funcionários, fornecedores, aumentou a produtividade. Compras por internet de determinadas categorias. Outras não, né? Outras vão voltar a um ritmo um pouco mais próximo da pandemia. Quais, né? As que estão fazendo falta, porque não foram satisfatoriamente substituídas pelos novos hábitos. Por exemplo, experiências de compra cujos produtos o consumidor quer tocar, provar. A experiência virtual não substitui isso. Escolhas cuja decisão por produto ou marca é mais confortável com a ajuda de um vendedor, mostrando os produtos, explicando, como o Marcos pontuou muito bem. E experiências que agradam o cliente pelo serviço, atendimento, aquele prazer de estar na loja, aquele prazer de passear numa loja, né? Isso também faz parte da experiência. Então, concluindo, há espaço para os diversos formatos e ainda haverá depois que a pandemia passar. As lojas que incluíram as novas formas de vendas, como o WhatsApp, ganharam mais um canal, mas não devem descuidar dos outros, né? A gente são consumidores fazendo N experiências e agora somando essas experiências no seu dia a dia. E as que ainda insistem em um único caminho devem procurar expandir seus horizontes,
pois uma sementinha de mudança foi jogada e com o tempo vai germinar e crescer. Então, é o que o Wilton estava comentando, assim, essa vida virtual, ela veio para ficar, né? Em algum momento ela vai crescer e germinar. Mas, enfim, no fim de tudo e o centro de tudo é o consumidor, né? O consumidor e sua experiência de compra deve ser o foco sempre. E é isso que eu queria comentar e fechando a apresentação. Super obrigada. Kátia, quem agradece somos nós que te agradecemos muito por ter preparado essa pesquisa em tempo recorde, né? Uma pesquisa que ouviu 600 lojistas de todos os portes, pequenos, médios e grandes, em todo o Brasil. Obrigada mesmo e obrigada pela sua dedicação aí, né, em explicar os resultados. A gente está caminhando aqui para a reta final do nosso evento. Já deixo aqui um agradecimento a todos vocês, né, pela dedicação, por estar passando as suas experiências e seus conhecimentos, porque é isso que faz esse setor, né? O setor é feito disso, é feito de capilaridade, pulverização, né, de troca de experiências e a gente agora queria de vocês uma conclusão, levando tudo isso em consideração do que a Kátia apresentou. E eu deixo aqui uma pergunta especialmente para o Marcos e para o Wilton, que é de uma pessoa que está acompanhando aqui o nosso painel, o Debra Irisi, que ele está perguntando qual vai ser o futuro da representação comercial no segmento de Matcom. Então, a gente está aí, no futuro, a gente está falando aí nessa última parte da Kátia, de novos canais, né, da indústria vendendo para o cliente final, né, do B2C, e a Kátia deixou aquela pergunta dela, né, será que isso vai substituir a capilaridade de 130 mil lojas? Então, eu incluo aí também a pergunta do Debrair, que ele quer saber também como fica a representação comercial, a função do representante comercial no meio de tudo isso aí, né, no futuro. Passo a palavra para o Wilton para as considerações finais e se você puder também dar a sua opinião sobre a pergunta do nosso ouvinte, te agradeço. Ok. Bom, novamente, muito obrigado, Beth, obrigado a todos pelo convite. Kátia, parabéns, foi muito bem conduzido. A apresentação, o esforço para conseguir realizar e deixar a gente atualizado aí, né? Acho que são dados que são relevantes, né? E eu sempre penso assim, os dados, eles são, entre aspas, duros, né? Eles estão lá porque é um histórico, ele vem de uma base. Saber trabalhar com os dados é o grande segredo. Saber captar todas essas informações que a gente está falando. Óbvio, aqui a gente foi muito genérico, a gente procurou colocar os pontos relevantes de cada canal, na cadeia de abastecimento e a visão do consumidor final. Mas eu acho que saiu vários insights aqui, né? Eu como lojista, vou rever essa nossa reunião, essa nossa apresentação, mas o que eu entendo aqui são vários pontos que eu acho que nós temos que deixar como reflexões e eu quero deixar aqui alguns temas provocativos também para o nosso setor, né? A gente tem que rever a cadeia, né? Tem que rever a cadeia sempre, né? A gente tem que entender, mas eu assim, acho que a Maristela contribuiu muito e todas as estratégias que a gente faz hoje no atacado, hoje onde eu trabalho, que é o COFEMA atacadista, a gente faz sempre pensando primeiro no consumidor final. Porque se a gente olhar para o nosso lojista, a gente pode não estar sendo colaborativo com ele se a gente não entender também o consumidor final, que aquela loja tem aquele perfil para atender. Então, eu provoco isso lá para o topo da cadeia, né, que é o fabricante. Eu acho que nós temos uma reflexão muito grande a fazer. Esse momento, que é um momento positivo para nós, porque a gente está numa bolha, né, de faturamento. A gente cresceu muito. O setor da construção, todos estávamos esperando, antes da pandemia, um planejamento de um ano e todo mundo foi surpreendido pelo resultado do setor da construção durante, e nós vamos ainda usufruir desse volume pós-pandemia, né? Quer dizer, que eu digo pós-pandemia, a gente não sabe quando acaba, mas a gente está falando nesse momento de equilíbrio, de domínio da pandemia no que diz respeito à comercialização. As lojas já se adaptaram ao consumidor, eu acho que ficou
um momento para nós entendermos que canais novos de comunicação entraram para ficar, a indústria percebeu que pode ficar próximo do varejo sem estar tão dentro do varejo, as indústrias e havia canal de vendas, ou representante, ou vendedores, entenderam que tem um papel muito mais consultivo do que somente um papel de tirador de pedido, aquela visão de sell-in, sell-out, tem que passar um pouco da linha de produtos que eu vendo, mas entender mais o varejo, tentar oferecer coisas que são aderentes ao varejo. Acho que a gente teve muito tempo, o home office provocou a gente ter tempo para pensar muito, né? E aplicar isso de uma forma virtual, de uma forma rápida. A gente é muito mais assertivo hoje. Várias indústrias, eu vi muitos movimentos de indústrias ou setores fazendo lives, tentando mandar mensagem, mesmo eu não estando com você, mas eu estou aqui, eu estou próximo, conta com a gente é um fabricante, vamos trabalhar junto, a gente está solidário ao teu momento. No primeiro momento a gente estava solidário, desde o fluxo de caixa, a gente teve todo um cuidado de olhar para os nossos lojistas e entender que eles poderiam, no primeiro momento, ter uma ruptura no fluxo de caixa, e nós nos colocamos à disposição, as indústrias se colocaram à disposição, o atacado se colocou à disposição, para não deixar aquele lojista pequeno ou médio, independente do tamanho, ser impactado pela disruptura inicial. Ao contrário, também agora, quando cresceu muito, afeta o fluxo de caixa também. Então, a gente também está olhando o fluxo de caixa porque você tem que rever os limites, tem que rever o teu estoque. E isso tudo é uma coisa cotidiana nossa. Tudo que eu estou falando é o cotidiano. Qual que é o grande segredo disso? É o entendimento dos canais. Porque a gente está passando por um momento agora, e está saindo a pesquisa ali, do desabastecimento. Qual que é o grande problema do desabastecimento? Não é o fabricante, é um sistema que está sendo restabelecido. E esse sistema, quando está sendo restabelecido, tem um delay, né? O delay do varejo, por isso que o varejista, quando o varejo reclama do abastecimento, ele está 100% correto. Mas tem uma cadeia de abastecimento que vem ali para que não tente minimizar essa ruptura do varejo. O varejo está com o cenário mais crítico do varejo, porque ele está com o consumidor na frente dele. Se o cara chegou na frente dele e quer comprar, ele não tem, ele fica, a cadeia toda para ele falhou para trás. Inclusive a cadeia toda falhou para trás, porque a gente não tinha o produto que o nosso cliente queria naquela hora. E uma característica que eu acho que mudou e fez com que, quando eu estava falando do planejamento diário, uma característica do varejo, que já é do varejo. O planejamento do varejo é a venda do dia seguinte. A do dia de hoje, ele já tem que estar todo preparado para vender hoje. E do dia seguinte, ele tem que estar preparado. Como eu estou preparado para o dia seguinte? Né? Não adianta falar, eu quero vender no mês X. Se você não vender cada dia o seu objetivo, você não chega no seu objetivo final como varejo. Então, nós como atacadistas, temos que pensar na mesma... Como que nós colocamos, como que nós disponibilizamos, como que nós vamos chegar nesse varejo a ponto que ele não tenha essa ruptura. Pensando no que vai acontecer, pegar a bolinha de cristal que a Beth nos deu aí para dormir pensando na bolinha de cristal, né? O que eu entendo? Eu entendo que o que nós vamos ficar? O hábito da construção voltou. Então, isso vai ficar. O que é? Pessoas começaram a construir casa. Não dá para parar a casa, a menos que haja uma ruptura no abastecimento e um desequilíbrio muito de custo. As lojas, os investimentos em obras vão continuar, em reformas vão continuar. Isso vai nos colocar em outro patamar de faturamento, sem dúvida, pelo menos esse ano, né? Até dezembro a gente entende que vai estar no outro patamar. Eu estou preparado para isso como lojista? Eu estou preparado para esse modelo como atacadista? Eu estou preparado como fabricante para esse novo cenário? Então isso vai fazer uma reflexão muito forte para nós. Mas eu acho que o desafio todo para nós, nesse evento, é a gente transmitir que um varejo só vai seguir para frente se ele tiver aberto às mudanças, sempre. Ele tem que entender o cenário dele, tem que escutar o consumidor final. Não se prenda ao tradicional, não se prenda só ao que você sempre fez que deu certo, porque talvez o que você fez que deu certo até agora seja o maior problema de você crescer ou sustentar um crescimento que você vai ser provocado a fazer daqui para frente. Então, até porque, né, Hilton, a pandemia mostrou isso, né? Não adianta muito planejamento, porque tudo mudou muito rápido. Se a gente pensar o que aconteceu em 2020, a gente partiu de fechamento de loja, abertura de loja,
um risco de queda de consumo, e agora a gente está aí com recorde de vendas. Quer dizer, realmente foi um ano para lá de atípico, né? O que você acha que fica disso? Aproveitando que a gente recebeu uma pergunta aqui da Dalva Souza, qual a expectativa para 2021, para concluir o seu raciocínio, e até quando esse crescimento será sustentado? O que você acha? Nós estamos... que tem dois fatores, Beth, não dá para usar só a pandemia como essa mudança econômica no setor da construção. Houve outros fatores econômicos que levaram a construção civil se posicionar, ser mais atrativa para o investidor. Então, isso vai continuar. Mantendo-se a economia, a menos que haja algo que impacte muito na nossa inflação, né? Que a inflação solta várias outras coisas. Se não houver nenhuma mudança drástica nisso, o consumo do setor da construção vai entrar num outro patamar, como a gente já passou outros momentos. Ele vai ter uma equalização em função das novas demandas que vão retomar, mas ele vai ter uma equalização e ele vai perdurar. Eu não tenho dúvida que para 2021 a gente vai estar o Brasil como um todo vai conseguir passar, está mostrando os dados aí, estão mostrando que a gente vai conseguir passar para um cenário melhor economicamente do que a gente esperava. Estava muito mais pessimista do que está acontecendo realmente. Então, eu acredito que nós vamos ter um 2021 melhor. Mas esqueçam crescimentos absurdos, tá, gente? A gente tem que ser pé no chão. Nós vamos entrar num outro patamar, vamos estar muito mais atento ao consumidor final, porque ele aprendeu a ter uma nova dinâmica de relacionamento com o ponto de venda, mas a gente tem que estar com o pé no chão para fazer as coisas, planejamento de curto prazo. Se eu pudesse colocar uma mensagem aqui, planejamento de curto prazo, e se errou, erra rápido, tá? Se errou, erra rápido. Não fique persistindo querer corrigir um erro, porque o erro, reconheça o erro, tire aprendizado do erro, se caso ocorrer, mas tenha agilidade e corrige. Eu quero dar uma resposta só para o representante. O que eu vou falar para o representante serve para a indústria, serve para o atacadista, serve para o varejista, menos para o consumidor final, tá? Entenda o seu trabalho. Perceba se você gera valor na cadeia. Perceba se você realmente é uma empresa que está voltada ao setor e quer fazer com que o setor se desenvolva. Porque se você é um profissional com esse foco, com essa determinação, você tem emprego e você será sempre reconhecido pelo segmento. Se você é um representante que está sentado em cima de uma pasta, em cima falando, esse cliente é meu, e por isso que eu sobrevivo, recicle seu conceito, recicle sua forma de trabalhar, porque ninguém está sentado e ninguém pode ficar sentado em cima de uma base e achar que aquela base vai ser eterna para ele. De novo, Beth, obrigado. Tomei muito tempo aí nas minhas conclusões. Eu acho que 2021, pé no chão, planejamento de curto prazo. Se errou, corrige rápido e contem com a gente. Nós estamos aí para poder focado na melhoria e na continuidade e na sustentabilidade do setor da construção civil. Última frase. Nós aprendemos a cuidar um do outro. Vamos cuidar um do outro. Indústria cuida do atacado cuida do varejo, indústria cuida do varejo, nós cuidamos da equipe de venda e do vendedor da indústria. Então, a Covid trouxe isso, fez com que a gente aprendesse a cuidar um do outro, né? A gente se protege não porque a gente não quer ser contaminado só, porque a gente também não quer contaminar os outros. Então, vamos usar isso que o Covid deixou para a gente, aprender a cuidar um do outro, tá bom? Obrigada, Ailton, muito obrigada. A gente está caminhando aí para os últimos 10 minutinhos, então vamos ser mais breves nas nossas considerações, mas eu vou passar para o Marcos, também para ele fazer um fechamento de tudo isso que nós vimos e repetir a pergunta da Dalva para você, o que você acha se esse movimento todo, o crescimento das vendas é consistente e o que você acha para 2021? Obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês, participando desse debate. Parabéns pela Kátia, né, pelo trabalho que você fez, a Maristela, a condução da Beth, o Wilton também, com o seu conhecimento, sua experiência. Então, foi um grande prazer estar aqui com vocês. Bom, eu acho que essa pandemia deixa grandes lições para todos nós. Vivemos aí um momento de dificuldade lá em março, abril, todo mundo confinado dentro de casa, inseguro, sem saber o que ia acontecer. Todo mundo tomou, no caso as empresas, tomaram uma posição defensiva, todo mundo tentou
ninguém acreditou, na verdade, no que poderia acontecer como um cenário mais positivo. Então, todo mundo, as empresas, no caso, deram férias coletivas, suspensão de contrato de trabalho, baixaram seus níveis de estoque, enfim, todo mundo se preparou para o pior. Mas a gente teve grandes surpresas. As pessoas confinadas dentro de casa passaram a valorizar a sua casa, o seu imóvel, e começaram a transformar a sua casa num ambiente mais agradável e mais acolhedor. Então, as casas acabaram se tornando um ambiente interativo múltiplo. Por quê? De repente, do dia para a noite, as pessoas passaram a trabalhar dentro da sua casa. Marido trabalhando em home office, esposa em home office e os filhos ensino à distância. Imagina a confusão que isso causou dentro dos lares. Rapidamente, as pessoas tiveram que se organizar. E aí gerou demanda. Todo mundo foi comprar lá um pouquinho de tinta, uma mesa, uma cadeira, enfim, tentar organizar minimamente a casa para que todos pudessem conviver dentro do espaço chamado lar. Então, a demanda aconteceu, ela foi crescendo e quebrou a cadeia produtiva por um período. Então, estamos vivendo um momento difícil agora de um pouco de desabastecimento em alguns setores. Mas logo, logo isso acaba se equilibrando e nós já vivemos crises parecidas, não tão com essas características da pandemia, mas nós já vivemos crises em que faltava produto, em que sobrava produto e chega uma hora que a gente sabe que as coisas se equilibram. Bom, a gente está vivendo no mundo digital, a omnicanalidade, isso é realidade. O Wilton também colocou a seguinte situação, quero te fazer uma provocação. Eu digo para você com toda certeza, Wilton, a realidade é o comércio eletrônico, não tem jeito, a gente não vai fugir disso, mas eu acho que são passos que o nosso segmento vai ter que dar. Nós vamos aprender, consumidores e nós aqui, revendedores, indústria, enfim, vamos aprender a nos comunicar e nos entender para poder gerar negócios, mas negócios que não gerem problemas, que você possa atender o cliente, que ele fique satisfeito e que ele compre aquilo que ele realmente precisa e não faça compras erradas, que vai gerar um retrabalho enorme, tanto para nós como para eles. Então, nós estamos descobrindo como é que nós vamos trabalhar dentro dessa omnicanalidade. O que nós aqui, como empresa, Village, estamos fazendo? Nós estamos conversando cada vez mais com os nossos consumidores, com os nossos clientes, pelas redes sociais, Instagram, Facebook. A gente sempre coloca vídeos educativos, vídeos assim técnicos, depoimentos, tudo que a gente tem de material que possa orientar o nosso cliente neste momento, para que ele possa fazer pequenos reparos dentro de casa, estimular ele a consumir produtos assim que gerem um bem-estar dentro da casa dele, nós temos feito. E tem dado ótimo resultado, as pessoas interagem muito em rede social, e isso, na verdade, é uma quebra de modelo mental. A gente fica naquele formato quadradinho, o cliente vai até a loja, eu atendo ele dentro da minha loja, vendo para ele, ele passa no caixa e leva o produto para sua casa. Isso vai sofrer uma transformação, já está sofrendo, mas, como te falei, acho que a gente, como revendedor de material de construção, ainda temos um caminho a percorrer para poder entender como fazer as coisas acontecerem de uma forma segura, tanto para o consumidor como para nós. O cenário para 2021, eu acho ele um cenário otimista, mas sem muito sonhos assim, devaneios, né? Acho que essa pandemia, como eu já falei, trouxe o conceito de morar bem, portanto, eu acho que isso não vai acabar. Simplesmente, quando acabar a pandemia, as pessoas não vão mais desejar morar bem. Eu acho que isso não vai acontecer. As pessoas vão querer, daqui para frente, sempre valorizar a sua casa. Isso vai gerar negócios, vai gerar demanda. Nós sabemos que essa contribuição assistencial está dando um ótimo resultado. Isso é dinheiro que circula no varejo, são 50 bilhões aí todos os meses, e ninguém guarda esse dinheiro. Esse dinheiro vai para o consumo, e nesse momento nós ainda estamos sendo favorecidos porque tem muitos canais de negócios que ainda não estão funcionando. Restaurantes estão voltando a reabrir, viagens ainda, as pessoas estão receosas, a aviação está ainda a demanda está muito baixa.
Tem vários canais de negócios que ainda não estão trabalhando a pleno vapor. Então, ainda somos beneficiados com grande parcela desse volume de dinheiro que entra todos os meses na nossa economia. Agora vai ser reduzido para R$300 e vai até o final do ano. E minha grande pergunta é, a partir de janeiro, como é que a economia vai se comportar perdendo esse adicional de dinheiro todos os meses que entra na economia? Como é que as coisas vão andar? Ou seja, a economia vai ter que andar com seus próprios pés. E essa é a grande pergunta. Como é que vai ser a vida do brasileiro a partir de janeiro? Mas o brasileiro é sempre otimista, mas resiliente, criativo. Exatamente. Mas eu acho que excesso de otimismo beira a tolice e o pessimista também é um chato. Então nós temos que ser otimistas e realistas. É fazer a leitura do cenário, entender o que está acontecendo, valorizar o nosso consumidor, porque ele é a fonte de todos os nossos negócios. Nós trabalhamos para o consumidor, nós temos que entender para onde esse consumidor vai, de que forma ele quer interagir com os nossos negócios. Nós temos que atender da forma que ele quiser. É o digital, é o físico, não importa como. Nós temos que atender as necessidades do nosso consumidor. É nesse ponto que é importante o empreendedor ter sensibilidade, saber fazer leitura, saber se atualizar e buscar os caminhos que levem até o nosso consumidor. Então, obrigada, Marcos. Obrigado pela oportunidade e deixo alguns minutinhos ainda para as minhas amigas falarem. Obrigado. Bom, nós temos aí, a gente precisa entregar a sala, infelizmente. Foram 2 horas aí de conteúdo, papo, informação, muito aprendizado. Maristela, você tem 1 minuto, desculpa, mas você consegue fazer a sua síntese? Vamos já lá. Separei. Dos meus 10 pontos, já escolhi 1. Gente, só para fechar, obviamente apoio tudo que o Marcos e o Tom falaram agora em relação a processos de loja e conhecer o shopper. Mas eu só queria reforçar, na verdade, o que eu já falei e que a gente, como estudiosos de shopper, a gente defende muito, que é, de novo, quem é você, qual o seu propósito como loja, né? Quem é o seu cliente, conhecer, nunca é demais saber quem é o seu cliente e contar para ele quem você é. Isso faz toda a diferença, porque às vezes você tem certeza que ele sabe se você é o parceiro dele para reforma, para construção e também algo para decoração, seja lá qual for o seu propósito, se é o parceiro do preço baixo, enfim, não sei. Mas conta isso para ele, isso faz total diferença. Então, assim, isso tem a ver com a transparência, né? E deixar seu propósito claro para ele. E para fechar mesmo, vamos fazer um exercício. Pensa na sua loja preferida da vida que você gosta de ir comprar. Você tem prazer de sair da sua casa para fazer uma compra. Pensa nela. Faz esse exercício, eu tenho certeza que você vai ter muito claro o que é essa loja para você e por que você vai lá. E é isso que a gente tem que tentar trazer para a nossa realidade, em meio a tudo esse monte de informação que a gente tem e viu hoje, o que a gente faz com tudo isso? Como põe na prática? É isso, é exercitar, tá bom? É isso. Olha, fantástico. Obrigada, Maristela. Obrigada a vocês, gente, foi ótimo. Olha, em nome da Grau 10 Editora, da revista Anamaco, Instituto de Pesquisa Anamaco, agradeço a presença de vocês. Kátia, brilhante, muito obrigada. Hilton e Marcos, vocês são parceiros e o conteúdo que vocês trazem para os nossos ouvintes é maravilhoso. Maristela, um prazer ouvir você falar. E defender o lado do cliente é muito importante tudo isso. Muito obrigada para vocês, uma boa final de manhã, uma boa tarde para todos. E esse conteúdo fica por 30 dias disponível na plataforma da Global Retail Show. Tá bom, gente? Obrigada. Um abraço para todos.